Então a holding ela concentra e ali no aspecto societário da holding ela nos traz uma gama muito grande de ferramentas para assegurar a governança, a gestão e a perpetuidade do patrimônio. No conteúdo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vantagens e benefícios das holdings patrimoniais e holdings operacionais. E espero que com esse conteúdo vocês possam aumentar um pouquinho a curva de consciência de vocês, de entender um pouquinho mais as vantagens e desvantagens de cada uma dessas estruturações e, consequentemente, pensar de forma mais clara e consciente de efetivamente como utilizar a estruturação de holdings para criar uma proteção adequada ao seu patrimônio. A holding não é uma fórmula mágica, não é como vem sendo vendido, simplesmente cria-se uma holding e está tudo resolvido. Precisa entender de forma mais precisa e direta para que efetivamente possa utilizar a ferramenta que efetivamente agregue proteção ao seu patrimônio. E aí quando a gente fala de forma geral sobre holdings, a gente pensa quais são as principais vantagens e benefícios de ter uma holding hoje na nossa estrutura. Lembrando que a gente está falando aqui hoje de holdings onshore, nós não estamos tratando de estruturações fora do Brasil. Então dentro do Brasil, que é o primeiro passo da organização do patrimônio da minha família, como pensar e quais são as vantagens efetivamente de ter uma holding. Eu sempre destaco, e vocês sempre vão me ouvir falar aqui primeiro, que a estruturação de uma holding pressupõe primeiro a análise adequada dos riscos que estão ali incidindo sobre o patrimônio dessa família. Sem uma análise adequada de riscos, a estruturação de uma holding corre um sério risco, efetivamente, de não abranger de forma adequada as barreiras necessárias a evitar que o seu patrimônio esteja exposto. Mas seguindo então, dentro desse viés de quais são as vantagens, né, e principais benefícios que a estruturação de holding nos traz, primeiro que a gente pode destacar e mais óbvio, mais procurado inclusive quando se fala em estruturação de holdings, é o planejamento sucessório. A holding acaba sendo um elemento eficaz de concentração do patrimônio, sejam eles ativos operacionais ou não, justamente para centralizar. Um exemplo muito claro que eu já dei aqui em outros blocos da nossa Masterclass, mas também já em outros vídeos, é justamente o elemento principal de centralizar um agrupamento de patrimônio para viabilizar uma transferência à próxima geração de forma centralizada e organizada. De preferência com regras de governança claras e que tenham um condão de preservar a continuidade do crescimento desse patrimônio. É isso que efetivamente irá torná-lo um patrimônio geracional, um patrimônio que se constitua efetivamente como um legado. Então, dentro dessa estrutura, a holding ela consegue evitar o inventário. A forma mais comum de utilizar isso é com a doação das cotas sociais ou das ações, caso seja uma SA, da holding com usufruto vitalício, o que consegue agregar ao patriarca o controle daquele patrimônio, certo, em vida, viabilizando a transferência de forma organizada para os seus sucessores. Lembrando que se a gente trata de uma estrutura de uma limitada ou uma estrutura de uma SA, há sempre também, ainda que haja uma doação integral das cotas sem usufruto para a próxima geração, há sempre a possibilidade de manter-se o patriarca como administrador da limitada ou como diretor no SA, detendo o controle do dia a dia desses ativos, né, independente dessa participação societária ou acionária. O que é que vai diferenciar se eu faço um usufruto vitalício ou não? É o grau de controle e de estruturação e de relacionamento que essa família possui. Então, cada uma das situações exigirá um direcionamento mais específico. Então, dentro da estruturação de planejamento sucessório, ainda tem outros instrumentos que podem ser utilizados e agregados a uma holding, como o acordo de sócios ou acordo de acionistas, que pode trazer regras claras de distribuição de participações, de governança, de disposição de cotas e ações, que tragam um direcionamento mais preciso e mais adequado da vontade do patriarca para as próximas gerações. E por fim, no próprio contrato social, na própria estruturação, existem cláusulas de proteção que podem ser utilizadas para as hipóteses de falecimento de herdeiros, de casamentos e situações do gênero,
dispondo sobre como irá se dar a continuidade da gestão desse patrimônio. Então a holding ela concentra e ali no aspecto societário da holding ela nos traz uma gama muito grande de ferramentas para assegurar a governança, a gestão e a perpetuidade do patrimônio. No aspecto tributário, a holding ela possibilita, por exemplo, ainda até pelo menos no regime tributário atual, estamos, volto a dizer, numa transição a partir de 2026 para um regime tributário distinto, mas ainda a holding permite várias hipóteses de diferimento fiscal, ou seja, de evitar-se o recolhimento de tributo neste momento e diferir para o momento posterior para a incidência dessa tributação. Obviamente, isso vai depender da classe de ativo, o seu ativo operacional, o seu ativo imobilizado, como ele se dá dentro dessa estrutura e exige um estudo muito pormenorizado e individualizado para que isso seja feito com segurança jurídica, evitando aí pirotecnias no aspecto tributário que venham a ser consideradas planejamentos tributários abusivos. Além disso, a estrutura de holding ela traz uma possibilidade de reinvestimento via própria PJ. A partir da hora que eu concentro numa holding a participação em diversos ativos, eu consigo realizar o resultado deles para a sócia, que é a própria holding, e a partir dali distribuir para outros ativos que estão dentro daquela vertical. Então, eu tenho uma facilidade de fazer reinvestimentos sem utilizar aqueles instrumentos que em estrutura menos organizada são muito comuns, de mútuos entre PJ do mesmo grupo econômico. Além disso, eu tenho a possibilidade de dar um tratamento diferenciado a dividendos, até essa mudança legislativa que traz aí que está em curso, né? Então a gente ainda consegue, neste momento, ter um tratamento diferenciado sobre dividendos. Obviamente a gente sabe que há uma tendência no Brasil hoje a tributar dividendos e esse cenário, com toda certeza, será, mantendo-se as políticas atuais, alterado nos próximos anos. Além da parte de eficiência tributária e planejamento sucessório, já falamos, e é o mais óbvio, é o mais comum, as holdings trazem como vantagem uma blindagem patrimonial e proteção de riscos operacionais. Ou seja, quando a gente fala em blindagem, a gente fala em estabelecer camadas que sejam eficientes em barrar riscos que estão sendo ali identificados. Então, quando eu estruturo uma holding patrimonial, uma holding operacional bem feita, com análise pormenorizada antecedente dos riscos, eu consigo estruturar camadas que criam efetivamente um distanciamento do risco em relação ao meu ativo. E isso faz, né, com que a gente consiga, independente do cenário volátil que nós temos, tanto no aspecto judicial quanto no aspecto econômico no Brasil, trazer uma camada maior de proteção, pavimentar um caminho mais tranquilo para a gestão desse patrimônio geracional. Ainda nós temos também como vantagens das holdings a estruturação de governança, sobretudo para famílias em ultra high net worth. Quando a gente fala de patrimônios difusos ou excessivamente concentrados em pessoa física, você estabelecer regras de governança centralizadas se torna uma tarefa impossível quando passa para a geração seguinte. É muito pouco provável que uma família consiga, de forma eficaz, com 3, 4 herdeiros, estruturar um modelo de governança que dependa de a cada decisão, em cada situação, em cada imóvel, esses herdeiros entrarem em consenso para direcionar um caminho. Então a holding ela centraliza isso como uma política única dentro de uma estrutura de governança que atenda às diversas classes de ativos, obviamente individualizando conforme as suas características em comum, mas trazendo um modelo de governança para a holding que pode já ser setado e estruturado pelo patriarca ainda em vida. Então isso traz uma certeza daquele direcionamento, daquela perpetuação, daquelas regras de governança aplicadas de forma conjunta ou de forma linear para todos os seus ativos que estão ali dentro daquela holding, por exemplo, patrimonial. Então a gente consegue agregar centralização de decisões e consegue também trazer para a estrutura da holding acordo entre os herdeiros, a estruturação de conselhos de administração, que pode inclusive contar com a participação de pessoas do mercado, fora da organização, conselheiros efetivamente profissionais, que agreguem a essa gestão, né, um nível de inteligência superior
a que eventualmente aqueles herdeiros tenham por experiência mesmo no mercado. E tem também a possibilidade, dentro dessas estruturas de holding, de criar-se regimentos internos com regras para tomada de decisões, reuniões, como isso irá ocorrer, né, qual a liturgia que será instituída para esse processo de tomada de decisões que garanta, sobretudo, rastreabilidade das decisões tomadas, evitando aqueles cenários de dois herdeiros se encontram, tomam uma decisão sobre o imóvel e um terceiro é alijado dessa decisão. Então isso tem a possibilidade de estruturar de forma muito mais sólida. Naturalmente, o cuidado que temos que ter é para não criar também burocracias desnecessárias. A gente tem que criar efetivamente a estrutura de regimento interno adequada e necessária para a realidade de cada família. Tem famílias que não vão precisar de um grau de formalidade tão grande. Tem outras que vão precisar. Mas em qualquer cenário, sempre é mandatório que você preserve a rastreabilidade das decisões, para que amanhã ou depois você possa identificar quem foi, quando foi e por que foi decidido daquela forma. Por fim, um ponto fundamental também da estruturação das holdings é que elas, a partir da hora que elas concentram o patrimônio ou concentram participação, elas conseguem estruturar uma facilidade maior para acesso a crédito, né? Isso viabiliza muitas vezes um acesso a uma liquidez muito mais efetiva para consolidar investimentos em outras várias frentes, em várias outras vertentes, né? Sobretudo quando a gente pensa já numa estrutura em offshore no futuro ou já estruturada, onde a gente encontra capital com custo muito mais barato do que hoje no Brasil. Então, quando você vai para cenários onde a taxa de juros é mais interessante, estruturar determinados tipos de investimento com capital de terceiros faz muito sentido e a holding ajuda justamente nessa análise de crédito para viabilizar acesso a estruturas muito mais robustas. Então são esses os principais vantagens e desvantagens das holdings para a estruturação para famílias ultra high net worth.